e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Na última aula não pude estar presente, né? Foi terça-feira. Eu fui no velório na Serra, um familiar meu faleceu. Mas com a graça de Deus a gente vai nos confortando cada dia, né? Pessoal de casa, vocês aqui presentes, tem alguma dúvida sobre o trabalho? Eu enviei lá o arquivo bonitinho, o link. Podem fazer tanto no arquivo ou à mão. Se quiser me entregar na sala de aula, tranquilo. Certinho? Tranquilo? Pessoal de casa também. Então, continuando então a nossa aulinha, a gente viu então as características da Sagrada Teologia. Quais são as características da Sagrada Teologia? Aquelas três. São três. A crítica, Crítica, sistemática e amplificativa. Isso, ótimo. Para se fazer teologia tem que ter essas três características, né? Crítica, sistemática e auto-amplificativa. Tranquilo. Agora a gente vai ver isso na prática. A gente vai ver, então, um teólogo, né? Eu ia falar filósofo, porque na filosofia a gente chama ele de filósofo. Só que aqui na teologia a gente vai aprendê-lo a chamar de teólogo. De fato, ele é teólogo e filósofo. Com João Pedro, vocês vão ver o filósofo e depois teólogo. Comigo aqui não, teólogo e depois filósofo. Eu vi que vocês viram com ele a patrística, então não vou me debruçar muito na patrística, porque vocês já estão vendo a introdução à filosofia. Então já vou direto então no coração da patrística. Esse grande, então, é doutor da igreja. Surge nos céus o grande sacerdote. Brilha e corusca a estrela dos doutores. E do universo em todos os quadrantes, a luz da fé espalha os esplendores. A todo clero brilhas como exemplo, da grei de Cristo, guarda vigilante. Por tua prece, torna-nos benigna, do Deus Suprema, a face fascinante. Glória e louvor aos três, de quem na terra sondar quisestes a grandeza profunda. Seu esplendor agora, eternamente, bebes na fonte eterna da beleza. Este é o hino aqui de Santo Agostinho para a liturgia das horas. De fato, o coração da patrística, tanto grega e latina, posso ter sido um pouquinho mais exagerado, mas eu afirmo, é Santo Agostinho. Claro que todos os pensadores da patrística são enormes, grandes, homens grandiosos mesmo. As mentes que aqueles homens tiveram, poucos de nós aqui, eu falo por mim mesmo, vai alcançar o que eles alcançou intelectualmente. São enormes. São chamados de apologistas, de padres da igreja, porque realmente souberam defender a fé católica. Defender de quê? Das heresias. Penso que vocês já viram uma coisinha na história da igreja. Foi esse primeiro movimento da patrística, foi para defender, então, a fé católica das heresias que estavam, então, surgindo durante os primeiros séculos da igreja. Então, vamos, então, para Santo Agostinho. Santo Agostinho ele é chamado de Doutor Graça, ele é doutor da graça. Igual Santo Tomás de Aquino, que é chamado de doutor angélico, porque ele falou de forma muito profunda dos anjos. Santo Agostinho falou de modo muito profundo, então, da graça de Deus. Então, ele é um teólogo da graça. Quando eu falo que ele é um teólogo da graça, nenhum outro doutor da igreja consegue combater Santo Agostinho. Ele é imbatível quando ele fala, então, da graça. Como Santo Tomás de Aquino é imbatível quando fala dos santos anjos do Senhor. Ninguém consegue falar mais do que esses homens nessa perspectiva da graça e dos anjos. Certinho? Não tem aqui, mas eu vou colocar então no quadro algumas datas relacionadas à vida de Santo Agostinho. Entre 354, nasce, então, Santo Agostinho. Este grande homem, então, um ser, então, do cristianismo,
nasce. O pai, ele não era cristão, de fato. Mônica, sim, era uma mulher cristã forte, decidida, sabia então a sua fé. O pai, que chamava Patrício, ele tinha uma pequena porção de terra ali no norte da África. E a mãe, claro, que todo mundo conhece, Mônica, era uma grande cristã, uma fervorosa cristã. Ela que educou, então, Santo Agostinho na fé. Ela que apresentou, então, nosso Senhor Jesus Cristo a Santo Agostinho. Diferentemente do pai. O pai não era muito apegado com religião. Ele era um homem do mundo, mas ele não era cristão de fato, como Santa Mônica foi. Foi muito importante, então, esta figura materna na vida de Santo Agostinho. Foi ela que apresentou, então, nosso Senhor Jesus Cristo a Santo Agostinho. A gente tende a entender, quando a gente olha a história de Santo Agostinho, que ele não sabia quem era Jesus antes da conversão. Na verdade, ele sabia quem era Jesus antes da sua conversão com Ambrósio, que a gente vai ver. Mas ele só sabia, então, que tinha Jesus por causa de Santa Mônica. Mas ele ainda não tinha, então, uma explicação racional, que a igreja explicava a Sagrada Escritura de forma bem concreta e dinâmica, como se pensa em Santo Ambrósio. Mas ele tem, então, no seu pensamento, esta belezura que ele costumou dizer, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem era Jesus. Ele não tinha explicação profunda da Sagrada Escritura, mas ele sabia, de fato, quem era Jesus. Então, Santa Mônica deu base de fé a Santo Agostinho. Quando eu falo base de fé, é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Certinho? E o fez ser apaixonado, então, pela figura de Jesus, como eu falei. Mas o que aconteceu, então, com Santo Agostinho, que ele não se converteu então, no seio materno de sua mãe? Acontece isso muito hoje com nossos jovens. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem quem é Jesus Cristo. Mas não querem aderir, então, à comunidade eclesial. Eu quero Jesus, eu não quero a igreja. Ele ainda não bebia e ignorava mesmo a comunidade eclesial, que era a igreja. Ele sabia que era Jesus, mas rejeitava, então, a igreja católica, que estava ali se autoconstruindo, né? Se organizando até internamente, né, com o Papa da época. Mas ele aceitava somente Jesus. A igreja, ele ainda não tinha um contato muito aprofundado. Em 370, aqui é o nascimento, né? No ano, então, 370, Santo Agostinho, ele começa, então, seus estudos em Cartago, essa grande cidade. Em Cartago, ele vai estudar, mas ele também vai ministrar posteriormente a retórica. Ele foi aluno de retórica e também professor de retórica em Cartago, no ano de 370. Tem um acontecimento importante nessa formação intelectual aqui de Santo Agostinho, retórica, mas também outros estudos, as línguas, né? Vamos dizer que o grego, o latim, né? Ele também tem um contato com uma obra importantíssima, que abre, então, o seu pensamento, ou seja, o seu estudo, então, para o pensamento filosófico. Esta obra, que é de Cícero, vou colocar aqui, esta obra, que é o Hortêncio, ele lê, então, essa obra aqui, o Hortêncio. E ao ler, então, o Hortêncio, ele fica vislumbrado e vê em Cícero o interesse, então, pela filosofia. Ele sempre está em busca da verdade. A vida de Santo Agostinho sempre foi isso, esta busca da verdade. E ao ler, então, o Hortêncio de Cícero, ele vê, então, a profundidade filosófica, então, tanto do platonismo, né? Mas Cícero também era advogado,
mas ele vê na profundidade de Cícero, quando escreve Hortêncio. Hoje a gente não tem essa obra, né, foi perdida no século VI, mas ele vê a profundidade da procura filosófica dos gregos. Platão, Aristóteles, Plotino, esses grandes homens, então, da antiguidade, eles se debruçavam, então, em busca da verdade, qualquer ela que seja, mas sempre estavam em busca da verdade. Ao ler, então, o Hortêncio, Cícero vai colocar aqui a retórica nos ajuda, então, a chegar à verdade. E a filosofia é, então, uma arma, um método para alcançar a verdade. Só que aqui acontece uma coisa. Ele é apaixonado por quem? Falei na aula. Quem que ele é apaixonado? Quem? Santo Agostinho. Jesus. Ao ler, então, a obra Hortêncio, do Cícero, ele não vê o nome de Jesus. E ele diz, essa obra é boa, tinha citação dele mesmo, né? Tinha citação dele, deixa eu ver se eu posso ver ela aqui. Beleza. Tinha citação dele, ele vai dizer que, apesar da obra ser muito boa, aqui, ó. Aquele livro mudou verdadeiramente o meu modo de sentir. Tanto que, de repente, perdeu o valor toda a esperança vã. Porque ele sempre procurava a esperança nas coisas do mundo. Ele achou na filosofia, então, uma nova esperança. Então, desejava, com incrível fervor de coração, a imortalidade da sabedoria. Ou seja, uma sabedoria que seria imortal, que não iria passar, que iria ser uma explicação para a vida dele. O que acontece, então, que aquele livro não oferecia e não citava o nome de Jesus Cristo. Não tinha. Mônica sempre falou dele, desse Jesus, deste homem Deus que veio e nos salvou, mas Hortêncio, você não é católico, não é cristão, não citava Jesus. Era somente cunho filosófico mesmo. Aqui está, então, o divisor de águas também na vida de Santo Agostinho. Ele sai, então, do Hortêncio, ele lê completamente o Hortêncio, e se debruça, então, nas Sagradas Escrituras. Aí sim. Ele vai procurar, então, alguém que fale para ele, então, de Jesus. O Hortêncio me deu bases filosóficas. Procura da sabedoria. Mas agora eu vou procurar algo que me fale, então, de Jesus Cristo. Ele vai, então, e lê a Sagrada Escritura. O que acontece? Ele não gosta, então, da Bíblia. Ele lê, então, alguns versículos bíblicos do Antigo Testamento, mas ele não se agrada, então, da Sagrada Escritura naquele primeiro momento. Porque ele não tem a interpretação da igreja, não tem quem ensine para ele ler corretamente os textos sagrados, e o modo que a Bíblia fala de Deus, fala de guerra, não conquista o coração de Santo Agostinho. Ele não tem o apoio da igreja. Ainda Ambrósio não surgiu na vida dele, ele nega, então, a Sagrada Escritura. E ele vai dizer assim, aquele livro, a Bíblia, me pareceu indigno de ser comparado à elegância de Cícero, de Hortêncio. A sua simplicidade repugnava ao meu orgulho, e a luz da minha inteligência não me prestava no íntimo. Ou seja, a Sagrada Escritura não fazia efeito, então, no coração de Santo Agostinho. Porque ele não tinha, então, a interpretação da igreja, ele não sabia ler a Sagrada Escritura, e isso não atingiu o seu coração. O que atinge o seu coração, de fato, é Cícero. Mesmo que a Sagrada Escritura fala de Jesus, ao ler, então, a Bíblia, ele não se sente tocado, então, pelas palavras sagradas que estão na Bíblia. Certinho? Uma dúvida? Muita informação, muita coisa? Vocês não sabiam dessa história? Sabia dessa história, né? Não? Não. Que ele leu Hortêncio e, ao ler a Bíblia, procurando, então, este que Jesus, que era o amor da sua vida de infância, por causa de Santa Mônica, não agradou e repugnava e não quis saber mais, então, da Sagrada Escritura. Então, isso. Ela, então, a base de fé de Santa Mônica, ela sempre, então, entre aspas, catequizava, essa palavra não é muito boa, usar em Santo Agostinho, mas ela sempre colocava para ele Jesus Cristo. Ela também não tinha explicação
como santos padres? Ela tinha fé. Ela tinha fé em Jesus Cristo, sabia quem era Jesus. Falava para Santo Agostinho. Mas isso não era suficiente. Porque, mesmo que antes da conversão e depois da conversão, o nível intelectual de Santo Agostinho é muito altíssimo, é muito grande. Então, não é qualquer coisa que vai interessar ele. Ele sabia retórica e disputava argumentos como ninguém. Não era convertido ainda. Ele sabia o latim. Ele converteu, podemos dizer, aos 19, 20 anos, por aí. Por aí. Ele teve um filho chamado Adeodato, não vou trazer isso aqui não, mas teve um filho. Mas ele, o nível intelectual dele era altíssimo, antes da conversão. Eu penso que é 20 anos mesmo. Mas, não, 19, eu acho que foi mais de 30. Não, é mais. Mais de 30, porque Santa Mônica rezou durante 30 anos pela conversão dele. 30 anos. Mais de 30. Os livros eu não acho, não. Não trouxe pra gente, não. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Aos 19, então, começa, então, essa formação, essa busca pela verdade. Vai na filosofia, acha, então, a beleza da sabedoria, mas na Sagrada Escritura ele não acha nada. A Sagrada Escritura foi um balde de água fria. Foi um balde de água fria para ele. Porque ele não tinha a correta abordagem da Bíblia. Então, como muitos, né, que pensam, olha a Bíblia, mas... 354. É a letra que é ruim, gente. Ele não sabe ler. Aqui? Depois vocês dão um Google aí, a conversão correta de Santo Agostinho. Alguém que pesquisa para a gente? Aí, ó, 32 anos de idade, vem a conversão. Vou colocar aqui agora, não. Guarda essa informação. Isso. Verdade, porque tem uma coisinha interessante. Só tem outra coisinha interessante que ninguém fala. Eu vou falar para vocês. Que ele deu um trecho da carta de Romanos. Isso, é isso mesmo. Vamos pegar isso, vamos pegar isso. Era exatamente, ninguém fala disso. A gente fala Santo Ambrósio e Mônica, mas ninguém fala dessa parte aí. Vamos, tá ligeiro esse. Vamos chegar. Certo. Mais uma data para a gente aí. Se então, Hortêncio ofereceu para ele, então, um método filosófico para alcançar a sabedoria, meu Deus, onde está essa sabedoria? Está aqui, está ali, está dentro de mim. Mas Jesus não aparece nesse livro. Então, eu vou ler a Bíblia. Não me agradou a Bíblia, o modo antropológico que eles falam de Deus, guerra, não consigo ler. Então, eu rejeito. Tenho que abraçar, então, outra corrente, para me mostrar, então, a sabedoria. Que a vida de Santo Agostinho, toda a vida dela foi em busca dessa sabedoria, qualquer que ela que seja. Foi sempre, então, em busca de sabedoria. Se, então, ele leu Hortêncio, se agradou muito de Hortêncio, mas leu a Bíblia que não agradou, ele vai buscar, então, em outro lugar, então, a sabedoria. Eu ajudo a alcançar, então, a sabedoria. Mas também a problemática do mal. É um ano de 373. No ano, então, de 373, Santo Agostinho, ele rejeita, então, a Sagrada Escritura, ele não tem uma correta abordagem da Bíblia, não quer saber da fé cristã, e torna-se adepto ao maniqueísmo. Maniqueísmo. Aí sim, aqui foi aos 19 anos. Foi nessa idade, então, aos 19 anos, que ele abraçou, então, a corrente de Manes. O maniqueísmo que ele abraçou, no ano de 373, ele também estava pela busca da verdade. Ele apegou-se ao maniqueísmo, que oferecia, então, uma salvação a nível racional, tudo era racional,
e um espaço, então, para a divindade. A gente poderia compreender, então, a certa divindade do maniqueísmo. Pela razão que os maniqueus sempre elaboravam, mas alcançava, então, o conhecimento de Deus no maniqueísmo, que agradou muito o coração de Santo Agostinho, o maniqueísmo. É uma heresia. O maniqueísmo prega que existem dois princípios coeternos: o bem e o mal. E que esses dois princípios coeternos, bem e mal, correspondem também a um Deus que é bom, um Deus bom, e um Deus que é mau. Um Deus que é mau. É o princípio do maniqueísmo. Toda a criação, tudo que existe, então, para o maniqueísmo, foi criado, foi gerado, então, por um Deus que é bom e por um Deus que é mau. Correto? Tranquilo. Certo. Mateus, você falou princípios coeternos? Coeternos. Coeternos. Coeterno. Isso. Coeternos. Deixa eu colocar aqui. Coeternos, ou seja, sempre existiram. Bem e mal são coeternos. Eles sempre existiram. Os dois mundos sempre existiram. Um Deus bom e um Deus mau. Qual que era a proposta, então, do maniqueísmo? Que este Deus bom e este Deus mau comunicam, então, as coisas criadas, as suas características, a sua substância. Sabe o que é substância? O que é substância? O ser. É o ser. Em Aristóteles. Oi? Aquilo que é. Vamos dizer, aquilo que existe, aquilo que é. Aquilo que faz com que a coisa seja ela mesma e não outra. Claro que vai confundir muito com a essência aqui. Mas aquilo que faz com que a coisa seja ela mesma e não outra. O Deus bom e o Deus mau, ao criar, então, todas as coisas, comunicam, então, a sua característica. O Deus bom, ele é do reino da luz. E é imaterial. Então, todas as coisas imateriais foram criadas, então, por esse Deus bom. E todas as coisas imateriais que foram criadas por esse Deus bom são boas. São boas. A alma é imaterial, então é bom. A alma é boa. Bonito, até que é muito bonito. O que acontece, então? Ao Deus mau, criou todas as coisas materiais. Gente, isso é muito filosofia, né? Meu Deus. As coisas materiais. Tudo que existe, o corpo humano. O que mais? A terra, pode ser. Tudo. Tudo que é material, palpável, que eu consigo tocar, foi criado, então, por esse Deus que é mau. E esse Deus que é mau, ao criar as coisas materiais, comunica, então, a sua Substância. e substância. A sua maldade. Então, todas as coisas são más. As coisas materiais. Materiais. São más. Isso é o pensamento, então, do maniqueísmo. Essa proposta, ela convenceu, então, Santo Agostinho por muito tempo. Só que acontece em Santo Agostinho na sua conversão? Ele viu que isso aqui é insustentável. Isso não respondia para ele muitas questões. Não respondia, então, à origem do mal. Para o maniqueu, mas a origem do mal está aqui. O Deus mau cria todas as coisas materiais e todas as coisas materiais são más. São más. E as coisas boas, como a alma, são boas. Para Santo Agostinho, isso não o convence plenamente. Isso não leva à sabedoria.
Isso não leva, então, a Jesus Cristo. É incompatível, então, com a realidade cristã. Também não oferece, durante os anos que ele ficou no maniqueísmo, então, uma resposta contundente, aprofundada sobre a origem do mal. Pareceu ser contraditório para ele. Para nós católicos, isso também é muito contraditório. O que vocês acham que é muito contraditório isso aqui? Um Deus bom que cria as coisas boas e materiais, um Deus mau e as coisas materiais que são más. Por que vocês acham que são contraditórios isso, então? Isso é um perigo para nós hoje, infelizmente. Mas não é. Divide a divindade. Sim, pode continuar. Uhum. Deus não, Deus bom. Uhum. Aqui não é um Deus cristão, né? Mas isso mesmo, continua. Uhum. A divindade, nosso Deus é um Deus que criou tudo. Um Deus que cria todas as coisas, né? O que acontece, então? Se Jesus Cristo, ele assume a matéria, assume um corpo, ele é mau. É o mal. O maniqueísmo não aceita, então, a encarnação de Jesus Cristo. Até aceita. Mas ele vai dizer que quando Jesus ele assume a matéria, ele se corrompe na maldade. Isso é contraditório. É uma heresia. Que Deus, ao assumir a matéria para os cristãos, ele continua bom. Para o maniqueísmo, isso não acontece. Ele assume, então, a matéria, e quando ele assume, toca a matéria, automaticamente ele se torna mau. E ele não salva ninguém. Porque se ele é mau por completo, a salvação não é, então, completada em nós. Porque a maldade, ela não pode salvar nada. Isso Agostinho percebeu, e ele viu que, então, o maniqueísmo não respondia mais nada para ele, então, nessa busca da sabedoria. Logo, ele viu, então, a insustentabilidade desta seita. E está na hora, então, que ele vai procurar ainda mais na sua busca pela verdade, pela sabedoria, então, se aprofundar no cristianismo. Ele vai perceber, então, no cristianismo, uma correta abordagem da Bíblia e uma correta explicação, então, para a realidade e para o mal criado, entre aspas, né? Para o mal que está manifesto, então, na realidade. Que o mal, ele não pode ser criado. Porque quando eu falo que o mal é criado aqui, eu coloco o mal de pé de igualdade com Deus cristão. O mal não é criado. O mal não é criado. O mal é uma, para spoiler, né? Corrupção, então, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. É uma consequência. Não é, então, metafísico, podemos dizer assim, numa linguagem mais filosófica, né? Porque eu falo, se ele é metafísico, ele, Deus, está no mesmo pé de igualdade. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, o mal não existe. O mal não existe. Cadê? Não existe. O que tem é uma corrupção, então, da nossa natureza que é boa. Mas isso é mais para frente. Alguma dúvida, gente, nesse maniqueísmo? Aqui tem uma coisinha que eu coloquei, ó. O Antigo Testamento é rejeitado por eles. Moisés não foi inspirado por Deus. Cristo não poderia salvar a humanidade. A promessa do Espírito Santo foi realizada, então, em Mani, que era o autor do maniqueísmo. Não em Jesus Cristo, não nos cristãos. O Espírito Santo foi derramado, então, em Manes. E, então, deu, então, a eles. É uma heresia muito grave hoje. De falar que a matéria é má. Então, Santo Agostinho viveu de Deus em Deus, procurando fixar. Isso. Ele sempre buscou muita coisa. Fixar era Jesus. Só porque ele queria encontrar ela em alguma coisa. Porque ele não tinha, ele sabia, então, que Jesus era o grande amor da sua vida, mas ele não tinha uma correta abordagem da Bíblia. Isso que foi divisor de águas para Agostinho. Ele não tinha a correta abordagem da Bíblia. Não tinha. Né? Não tinha ainda, então, uma leitura platônica da realidade. E não tinha, então, Ambrósio. Santo Ambrósio. E não tinha, então, esse fato que a senhora leu. Né? Ele leu. Pelo que você fala, na inscrita de estudo, era possível, né? Ele não é a palavra que define Santo Agostinho, é essa. Inquieto. Ele é inquieto. O inquieto está no nosso coração enquanto no repouso antigo. O coração de Santo Agostinho sempre foi inquieto pela busca da verdade. Aí depois você para, estava procurando fora. O que está na Bíblia.
O cara tinha 16 anos, sabia grego, latim. Ele sabia, gente, que é uma mente brilhante. É uma mente brilhante. Meu Deus, alguém que se invejar, né? Intelectualmente falando. Mas ele buscava em muitas coisas. Teve um filho, Adelgato, que morreu com 21 anos, eu acho, de idade. Tem um amigo. Um amigo, muitos, nossa. Buscava a verdade, que incomodava ele em todos os lugares, todos os lugares. E era bom de retorno. Muito bom para falar. Mas, infelizmente, caiu nesses erros, né? Mas percebendo isso, então, ele se ergueu. Eles deram a cultivar ele, né? Doutor da Graça, isso. Ele foi conhecedor de muitas heresias, né? Do maniqueísmo, né? Do pelagianismo, muitas heresias. Ele combateu. Combateu essa aqui, o maniqueísmo depois, e o pelagianismo também ele combateu. Ele chegou a casar? Não. Ele teve uma mulher que teve um filho Adelgato. Mas casar, eu penso que não. Eu acho que ele ia e voltava. Ele não se casou em outra religião, nem na religião cristã, né? Cristão. Mas ele teve, de fato, ele teve um filho. Teve uma mulher, por causa do filho, né? Mas contraiu um matrimônio. Certinho? Alguma dúvida, gente, aqui? Não. Mais uma data para a gente. 383. Aqui é uma data mais comum, né? Ele vai para Roma. Né? Em Roma também ele dá aula de teórica. Em Roma tem esse período. É só um fato. Dá aula de teórica em Roma. O que vai acontecer, então? Em 383, ele vai. 84, né? Isso. 384, ele vai, então, para Milão. Aqui sim. Em Milão, ele encontra Ambrósio. Santo Ambrósio, doutor da igreja também. E Santo Ambrósio, ele falava muito, né? Ele tinha uma retórica e o conhecimento bíblico que era para poucos naquela época. Ele falava das cartas de São Paulo. As homilias dele, as pessoas sentavam e gostavam de ouvir ele falar. Ele sabia, ele era muito, assim, contundente. A fala dele impregnava o coração das pessoas com a sabedoria eterna. Era um grande homem, Santo Ambrósio. Grande homem. Foi um dos encontros, então, que Santo Agostinho teve na sua vida para a decisão da sua conversão. Foi um homem que ajudou, então, Santo Agostinho na sua conversão. O senhor quer falar? Não. Não? Ambrósio, ele escrevia sermões sobre a Bíblia, não era Bíblia, né? Umas escrituras, né? Oi? Isso, foi uma das pregações, das homilias que ele ouviu Ambrósio falar, converteu o coração de Santo Agostinho. Ele ter conversado muito com o Ambrósio também. Né? Uhum. Conversava bastante? E conselho, não é? Nossa. Era muita coisa. Com Santo Ambrósio, então, ele ouviu a pregação um dia, que ele foi participar, então, da missa. Com Santo Ambrósio, vamos guardar aqui. Ele aprendeu a abordar corretamente a Bíblia. A abordar corretamente a Bíblia. Ler a Bíblia e sabê-la interpretá-la, entendê-la, compreendê-la. Uma linguagem filosófica, torná-la inteligível. A leitura do apóstolo Paulo. Aqui é importantíssimo, né? De Paulo. Compreendeu, então, o que Paulo dizia. E a lei, então, as cartas de São Paulo. Tudo isso com Santo Ambrósio. Tá vendo? Podemos dizer, mas não vou colocar junto com o Ambrósio, não, mas vou colocar aqui. Ó.
Aí sim, parte filosófica aqui, né? Leitura do platonismo. Vou colocar platonismo. Quando eu falo platonismo aqui, vocês lembram de quem? Platão. Só que o principal leitor não foi Platão. Leu Platão, mas não foi Platão. Não, ele teve contato com um platônico, podemos dizer assim, Plotino. E gostava muito de Platão. Ou então as obras de Plotino, que, influenciadas por Platão, que Santo Agostinho leu e aprendeu, então, que existe um mundo além deste. Algo inteligível, que vai para além. O mundo das ideias, que não é sensível, eterno. Vocês lembram de Platão? Com João Pedro? Falar isso? Então não é estranho, não. Então, são dois mundos. E ele intua, então, ao ler, então, a abordagem da Bíblia de São Paulo, e a leitura platônica, ele coloca, meu Deus, se existe, então, um mundo inteligível, este mundo que Platão dizia é o céu. O céu. E se existe este mundo das ideias, este céu, deve, então, existir um Deus eterno acima deste céu. Aí já começa, então, a conversão de Santo Agostinho. Quando ele pensa nisso, ele vê, existe realmente, então, um Deus acima, então, deste mundo platônico, né? Deste céu, que aqui na teologia vamos dizer céu mesmo, não ideias, mas existe, então, um Deus acima, então, deste céu. Isso foi decisivo para Santo Agostinho. No platonismo, ele vai descobrir a realidade incorpórea, né? Não vou colocar isso não, porque é muito filosofia. Não, tem que colocar. É porque, ó, a realidade incorpórea. Eu tenho medo de eu falar de filosofia aqui, porque aqui não é filosofia. Depois João Pedro vem me puxar minha orelha. E a não realidade do mal. Aí não é bom mexer com corintiano, não. Substância. Ou seja, com Platão também, o platonismo, ele vê que não existe, então, uma realidade presente, realidade do mal, presente, então, na realidade, uma substância. Como existe, então, a Shalom aqui, é uma substância concreta. Está na realidade, existe na realidade, é concreto. Não existe o mal. Não existe o mal assim, substância concreta na realidade. Ele viu que não existe. Não existe. Então não tem. Mas de onde que vem esse mal, né? Essa é a grande pergunta para Santo Agostinho. Da onde que vem o mal? E se Deus é bom, por que tem o mal, então, na realidade? É a grande pergunta de Santo Agostinho. Posso apagar? Ficou muito embaixo, né? Mateus, Deixa eu sair. fala para mim só o que está escrito. Ele descobre a realidade. Certo. Você escreveu realidade, alguma coisa. As duas últimas frases aí que você escreveu. Mas, Mateus, por que você está dando muita vida de Santo Agostinho? Era a teologia de Santo Agostinho. Impossível a gente estudar o pensamento de Santo Agostinho sem passar pela vida dele. Ele, principalmente, que sempre buscou a verdade. Aqui, então, de fato, acontece o maior encontro. Teve um encontro com Santo Ambrósio, mas agora, em 386, ele estava no jardim da casa de um de seus amigos, acho que era Plínio, não, o amigo dele, não importa. Ele estava em crise. Ele estava em crise. Crise mesmo. Meu Deus, onde está a verdade? Mesmo que Santo Ambrósio ainda explicava para ele ainda sentia que o coração estava em crise, não sabia onde estava a verdade, estava na escuridão da alma, né? São João da Cruz vai dizer que a gente vive a nossa escuridão da alma às vezes. A noite escura da alma. Santo Agostinho estava nessa noite escura da alma.
causa dos seus pecados, por causa da realidade imaterial do mal, por causa da busca da verdade. Isso tudo vinha no coração dele e estava na noite escura da alma. Foi enquanto, então, por causa dos pesos também dos seus pecados, como eu falei, no ano de 386, ele sentado no jardim, em Milão, ele vê uma criança com um livro na mão. E a criança aproxima-se dele, e ele, nessa crise, fala para ele assim, com o livro na mão: tome, lede. E dá o livro para ele. Tome, lede. Toma e lê. Toma e lê. Era uma criança com a Sagrada Escritura na mão. Chegou então para Santo Agostinho e diz: toma e lê. Toma e lê. O padre Cisanano diz que aqui, de todos os encontros, esse foi o encontro que Santo Agostinho teve com Deus. A gente não sabe quem é a criança, vai que é um anjo, né? Mas ele sempre vai dizer: tome e lê. Toma e lê. Foi aqui então que Santo Agostinho converteu seu coração. E ele abriu, então, a passagem que caiu quando ele abriu o livro, Romanos 13, 14. Ele abriu. Ele pegou e abriu. E leu. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Então, não tinha uma passagem. Mas ele pegou a Bíblia e leu. Aí estava escrito assim. E olha que Santo Agostinho estava, então, por causa dos seus pecados, tudo, né? Romanos 13, versículo 13 e 14. Posso ler? Como de dia, andemos decentemente. As palavras são meio complicadas, assim, de ouvir, mas é a Bíblia, né? Não em orgias ou bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Aí ele percebeu. Aí, de fato, ele encontrou. Depois do encontro com Ambrósio, de fato, ao ler essa passagem de São Paulo, ele percebeu que a sua esperança estava realmente em Jesus Cristo. Ele era mundão, por isso que a passagem foi bem providência para ele, né? Muitas pessoas, né? Mas para ele caiu exatamente na cabeça dele como um livro pesado. Uma passagem de pelo menos 300 anos atrás. Ele nem tinha conhecimento, de fato, ainda. Mesmo que o contato com o Ambrósio, ele não tinha o contato plenamente, então, da Bíblia. E caiu, então, justamente aqui nessa passagem. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Aí, ele converte plenamente, então, ao cristianismo. É esse encontro aqui que o faz converter, então, ao cristianismo. Toma, gente, pega a Bíblia e lê. Neste mesmo, no ano 387, depois do contato com Ambrósio, essa aparição da criança, enfim, Santo Agostinho é batizado. Por Ambrósio em Milão. Ele é batizado. Em 395, mais uma data, sagrado bispo de Hipona. Valério, que era o bispo de Hipona, foi o Valério, então, que o sagrou bispo de Hipona. No ano 375 a 400, coloca 400 aqui, ele escreve, então, a sua obra máxima, As Confissões.
Ah, aí sim, as confissões. Ele termina de escrever então as confissões, né? Qual é a última data? Aqui 400. Coloquei 400, mas ela foi começada bem antes. Claro, 400. Confissões. Intervalo. Aqui ele é sagrado bispo. Ele é bispo de Hipona. Aí foi pelo bispo. Ó, vou colocar aqui, ó. Pelo bispo Valério, que era o bispo de Hipona. Ele ajudou, então, o bispo Valério a governar a diocese de Hipona. Depois da morte de Valério, Agostinho, então, assume Hipona. Por isso que ele é chamado bispo de Hipona. Ele foi eleito bispo porque era a comunidade. Isso, a comunidade... Só tem uma coisa, né? A comunidade queria ele bispo, né? Só que quem ordenou ele bispo foi Valério. Sim, essa questão foi Mais visto. Até como santo, a comunidade sempre levantou como santo. Até a igreja bateu o martelo. Não, ele é santo. Teve a aclamação popular de tudo, aclama ele como bispo, aclama ele como santo, como doutor da igreja, mas o que importa para nós é a fala da igreja, né? Então a igreja o sagra bispo. Vamos fazer um intervalinho? Meu Deus, eu pensei que ia estar... Nossa, muito tempo, né? Temos intervalo aqui, daqui a pouco voltamos, pessoal. Não dá vista, dava tudo. Ó. Pessoal de casa, vamos voltar. Estão aí? Oi, Matheus, sim. Sim. Você está ouvindo a gente? Sim, também estou aqui. Está Acho nos que ele não ouvindo, tá ouvindo. Matheus? Pode repetir? Acho que caiu aqui. Você está nos ouvindo, os que estão aqui de casa? Isso. Agora sim. Eu estou ouvindo. Vocês também escutam, né? Então, Sim. alguma dúvida sobre essa primeira parte de Santo Agostinho, mais a vida dele, né? Então vamos lá, então. Continuar. Agora sim. Agostinho, então, sempre buscava uma verdade. Toda a sua vida foi isso, a busca da verdade. Uma verdade que não apenas satisfaria, então, a mente, mas também preencheria o seu coração. É uma verdade que ele buscava para preencher, então, aquilo que lhe faltava, que iria iluminar o seu coração, iluminar, claro, então, a sua mente. Uma verdade que preenchesse o coração. Era isso que Santo Agostinho buscava. E ele alcança isso, na verdade, né? Busca uma verdade absoluta, que seria medida para as demais verdades. A verdade absoluta que ele encontra é Deus. Aí sim já começa, então, teologia e filosofia em Santo Agostinho. Essa busca da verdade. Essa verdade absoluta
eterna, imutável, que preencheria, então, o seu coração, é Deus. Deus, então, é a verdade para Santo Agostinho. É a verdade. Só que o homem, aqui mais um pouco de antropologia, né, de Santo Agostinho, antropologia e teoria do conhecimento, mas não vou dar esses termos aqui não, que isso é tudo filosofia, né? Vai dizer que no homem há, então, algo que tenderia, então, para as verdades, para a verdade eterna. Existe, então, no interior do homem, um ser, podemos dizer assim, algo que o levaria a contemplar as verdades eternas. Porque não é algo plenamente material e que pertenceria ao mundo material. Existe, então, no interior do homem, algo imaterial, eterno, imutável, que aponta para Deus. É a alma humana. Santo Agostinho vai dizer que a alma humana pertence, então, à realidade das verdades eternas. Que a alma humana, ela é eterna. Ela é eterna. E somente a alma humana contemplaria, então, as verdades eternas. Verdades eternas aqui eu vou colocar, então, Deus. Que assuma a verdade. A verdade absoluta. Somente a alma humana contemplaria, então, as verdades eternas. A alma humana, então, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Se ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, ela pertence, então, ao próprio Deus. E somente isso que foi criado à imagem e semelhança de Deus poderia, então, contemplar, então, o próprio Deus. Quando eu falo que a alma humana é criada à imagem e semelhança de Deus, eu estou dizendo que o corpo e a alma foram criados, então, à imagem e semelhança de Deus. A gente não é platônicos, né? Corpo e alma separados, não. O ser humano é um só. Corpo, alma e espírito. Isso é mais para frente. A gente vai ver. Só a alma poderia, então, alcançar as verdades eternas, que é Deus. Porque ela pertence, então, à realidade da eternidade. Porque ela foi criada por Deus. Isso aqui, esse movimento de conhecer as verdades eternas, de conhecer Deus, é feito de maneira racional, nós já sabemos, de maneira racional, buscar a verdade de maneira racional. Só que aqui, então, como é teologia, há um elemento fundamental aqui. O que vocês acham? Qual é o elemento fundamental que dá a alma para o homem para conhecer, então, isso aqui? Com a razão. A fé. Exatamente. A fé aqui é o elemento fundamental para Santo Agostinho, para que a alma possa conhecer, então, a verdade eterna que é Deus. Só que é fé mais razão, né? Fé e razão dão as mãos, então, na patrística, mas aqui estamos vendo Santo Agostinho. Em Agostinho, fé e razão se dão a mão. Se dão a mão. Eu conheço por causa da fé e por causa da razão. A razão explica aquilo que eu não sei, e a fé vem iluminar o meu intelecto para eu entender e capacitar, então, para o meu estudo, então, dessas verdades eternas. Aí surge aqui que nós chamamos, né? A fé, ela ilumina a razão. E a razão, ela faz com que a fé possa compreender, então, todas as coisas. A fé ilumina a razão e a razão explica a fé. Tranquilo? Difícil? Tranquilo? Isso, devagarzinho. Devagarzinho. Aqui quando você coloca Deus, é Deus Pai ou a Santíssima Trindade? Não, a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. Porque, quando eu falo de Santo Agostinho, a gente tem que estar a filosofia e a teologia. E tem uma linha no meio dessas duas. Aqui não. Aqui a gente não está no campo da filosofia, estamos no campo da teologia. Mesmo que, de maneira filosófica, ele vai, então, elaborando sua teologia. Mas sempre, então, o dado revelado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Sempre tem em mente isso. Quando falo Deus, é o Deus revelado. Senão vai ser o Deus do maniqueísmo, né? Não tem um Deus, então, Deus do maniqueísmo. Não. O Deus revelado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Não se tem mais aquela compreensão só de Deus Pai, mas não. Ah, agora é só o Pai que está falando, não. Deus por inteiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certinho? Então é no interior do homem que habita a verdade. Ela transcende a... É no interior do homem que está a verdade. Eu buscava fora aquilo que estava dentro de mim. Vou colocar aqui, né? A verdade. É no interior do homem que Deus está escondido. Santo Agostinho vai dizer. É no interior do homem, ou seja, na alma, que Deus está escondido. Santo Agostinho buscava fora aquilo que estava dentro dele. Ele não percebia isso. Que Deus estava a todo momento no seu interior. E que se ele olhasse para dentro de si, ele veria que Deus habita no interior dele. Que ele tem uma alma que o faria contemplar as verdades eternas. Que o faria contemplar, então, a verdade eterna que é Deus. Um Deus revelado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o movimento que o Santo Agostinho vai dizer aqui não é o ir para fora. O movimento é contrário. Nós devemos entrar dentro de nós mesmos e perceber que dentro de nós habita a verdade. Habita Deus. Porque no nosso interior há algo que aponta para algo maior do que nós mesmos, que é a alma. A alma, ela aponta para algo maior. Aponta para Deus. Então, é a alma que faz com que o homem conheça, então, a plena verdade. É no interior do homem. Só que a verdade ela não poderia ser alcançada, então, sem a fé. E a razão. Mas aqui é a fé. Para Agostinho, não se pode conhecer sem a razão, falamos. Mas também não se pode conhecer sem a fé iluminada e iluminadora. Pois é Deus que ilumina. Aqui, na filosofia, a gente vai chamar isso de teoria do conhecimento de Santo Agostinho. Mas vamos dizer assim. Deus ilumina. Ilumina. O homem. Não tem a foto, né? Eu deveria estar. Mas tem uma foto de Santo Agostinho que ele está assim, com o coração na mão, e ele olha a verdade. Veritatis, no latim. Que vem, então, com raios. E é verdade, está na apostila, é verdade. Está na nossa apostila, até que eu esqueci disso. Aí, na nossa apostila tem, então, e isso está acontecendo exatamente aqui, ó. Deus que ilumina o coração do homem. Qual passagem bíblica que vocês lembram aqui de Deus sendo luz, ilumina tudo? E é a própria luz. Onde a gente lê isso na Bíblia? Qual passagem? Salmos. Não. Vamos lembrar aqui, é Jesus Cristo, então, que é a novidade. Qual passagem, então, vai dizer que ele é a luz, que é Deus, verdadeiro de Deus, ele é a luz do mundo, e ele é o próprio Deus? Qual passagem, então, que pode nos unir? Do Novo Testamento. Pessoal de casa, qual passagem vai dizer que Jesus é a luz? Mas não é Jesus, é o Verbo. O verbo de Deus encarna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o prólogo de João. O prólogo de João. Vocês lembram da gente ler o prólogo de João? Naquela exegese? Prólogo é o João 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Isso, capítulo 1. Olha, no princípio era o Verbo ele estava com Deus e o Verbo era Deus, tranquilo. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Ele, versículo 9, era a luz verdadeira que ilumina todo homem.
Santo Agostinho, então, percebeu isso. Deus, ele ilumina, então, o intelecto humano para conhecer. Deus, ele retira o homem da ignorância para a contemplação da verdade. Deus ilumina o homem para a contemplação da verdade. Aqui tem algo interessante, mais para frente, que é o Consensus Gentius, uma prova da existência de Deus. Vai dizer que o poder de Deus é tão forte, que toda criatura racional, ou seja, todo homem racional, só por ser racional, ter o uso da razão, ele pode ter acesso a Deus. Ele pode ter acesso a Deus. Então, todo homem racional, intelectual, racional, não precisa ser muito inteligente, não. Tendo a razão em si, ele pode alcançar a Deus por meio disso. Isso é o consenso gentio. Independentemente da religião. Deus, o homem, por meio da sua razão, ele vai alcançar a Deus. Ele vai alcançar a Deus. Só que aí, então, falta, então, a fé, que vai explicar, então, como o que é Deus e como verdadeiramente alcançamos a Deus. Mas não está velado ao homem, é isto. Como seres racionais, podemos alcançar a Deus. A plena verdade. Filosofia, né? Mas é a plena verdade, por meio da razão. Alguma dúvida? Nada? Quer ver na prova, então? Exato. Então, é isso aqui. A alma iluminada por Deus, por meio da fé, explicada por meio da razão, contempla a Deus. Porque Deus, olha como que Deus é. Ele ilumina para você conhecer a Ele. Ele te tira da ignorância, te tira do pecado, como foi com Santo Agostinho, para a verdade plena que é Ele mesmo. Ele ilumina o seu coração. Ilumina a sua mente para a contemplação de Deus. Algo que transcende toda a inteligência e torna possível, então, a inteligência. Deus, ele transcende toda a inteligência. Tudo do homem. Mas, ao mesmo tempo que ele vai além do homem e da sua inteligência, ele ilumina a inteligência do homem para o homem conhecer a Deus. Ele está acima da inteligência. Mas, como ele é Deus de bondade, ele ilumina para que nós podemos, então, conhecer a Ele. Isso é teoria do conhecimento de Agostinho. Nós conhecemos a verdade por causa da iluminação divina. E quem não é iluminado divinamente não conhece a verdade. E a verdade aqui é o Deus revelado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certinho? Alguma dúvida? Vocês vão ver isso também na filosofia com o João Pedro. E Santo Agostinho não dá para ver com os olhos, infelizmente. Podemos chamar aqui, se vocês quiserem, interiorização do homem. Esse tópico aqui, interiorização do homem. Mas se quiser colocar uma verdade que preenche o coração, pode colocar como tópico também. Vocês perceberam, então, como que Santo Agostinho está elaborando a teologia aqui? Como que ele elabora, que ele recebe, então, a Bíblia, faz uma abordagem sincera e correta da Bíblia, utilizando, então, da filosofia, porque, meu Deus, a verdade eterna, a contemplação, né? E a fé, claro, que é o cristianismo, ele começa, então, a fazer teologia. Isso aqui é o que nós estudamos até agora. A crítica sistemática, tudo aquilo, né, aquela coisa toda. Em Santo Agostinho é exatamente isso aqui. Ele abandona, então, os conceitos do maniqueísmo, critica os conceitos do maniqueísmo, começa, então, a se debruçar em cima, então, da fé cristã, utilizando, então, a razão grega, Platão e a fé, e começa a fazer teologia. Isso, então, é a teologia de Santo Agostinho. Se fosse João Pedro aqui falando para vocês, ele falaria assim: isso aqui é a filosofia de Santo Agostinho.
Só que aqui, eu já vou dar o meu passo, né? Este Deus aqui, a filosofia não vai falar. Mas como é teologia, é Deus revelado. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eu falo em Santo Agostinho de Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou no campo da teologia. Se eu falo só de Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, mas falo Deus, filosofia. Mas quando eu falo, não, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí é teologia. Aí tem aquela linha que separa a filosofia e teologia de Santo Agostinho. Quando eu falo de Pai, Filho e Espírito Santo, eu rompo essa linha e passo da filosofia para a teologia. Alguma dúvida, pessoal de casa? Posso apagar? Aqui é antropologia também. Tira. É isso aqui que eu falei para vocês, a teoria do conhecimento e a antropologia de Santo Agostinho, elas caminham juntas, né? Então é impossível falar de teoria do conhecimento e antropologia separadas em Santo Agostinho. As duas, então, estão juntas, né? Ele inaugura, então, como eu já disse, a metafísica da interioridade. Ou seja, é no interior do homem que habita a verdade, como eu já disse para vocês. O homem, ele é triádico, né? E a antropologia de Santo Agostinho, vamos lá. Antropologia. Vamos ver isso na filosofia, mas aqui... A concepção cristã diz que o homem é o quê? Isso, a doutrina da igreja. Imagem E semelhança de Deus. Nós encontramos isso na onde? Nos Gênesis. O homem ele é criado, então, a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele não é eterno, como se pensa, então, os gregos. Gênesis 1, 27. O que o Gênesis 1, 27 vai dizer para nós? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou, homem e mulher, ele os criou. Imagem e semelhança de Deus. Tá. Para Santo Agostinho, o homem ele é tratado como um indivíduo singular, o eu. O eu. Eu posso singular. Porque você lembra de substância? Cada substância é individual. Não existe a mesma substância. 1, 2, 3, 4, muitas substâncias. É o eu individual mesmo. Só que esse eu individual, ele é criado, então, à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imago Dei, o nome disso aqui, né? No latim. Que aí do latim agora, ele entra muito em voga, né? O homem, ele é imago Dei, imagem de Deus. Só que ele é singular. Define o homem como pessoa. Persona. É o mesmo termo para, então, se falar de Deus, né? Deus é pessoa. As 3 pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Só que agora, ele recebendo, então, a tradição platônica também, vai abandonar a tradição platônica e afirmar somente a tradição bíblica. Porque o que se pensavam, então, os gregos sobre o homem? Vocês lembram? Quando vocês viram com João Pedro?
que Platão falava sobre o homem, Aristóteles? O que o homem é para eles ali? Substância. Substância, mas as duas realidades do homem. Que parece ser a nossa concepção também, mas tem uma diferença essencial. Para os gregos, o homem é corpo e alma. Soma, que separados. Platão, a gente vê isso plenamente, a separação do corpo e da alma. O corpo tem que ser abandonado para a alma se libertar e contemplar as verdades. Para nós cristãos, parece fazer muito sentido. Porque eu tenho que me abandonar, então, desse corpo aqui para contemplar a Deus. A morte é isso. Só que há uma diferença muito profunda, então, nessa concepção platônica para a concepção cristã. Santo Agostinho também vai dizer. É a união de corpo e alma. União. Vou colocar aqui, ó. União. Corpo e alma. Poderia colocar, vou colocar entre parênteses aqui, espírito. É o Espírito Santo lá. É uma dimensão constitutiva do homem. E o faz ser aberto, então, para contemplar, isso é uma filosofia, né? A realidade transcendente. É o Espírito. É o Espírito. Mas, em parênteses, o homem é formado pela união de corpo e alma. Aqui a gente vai além dos gregos, porque os gregos, o homem é o acidente do corpo e da alma. A alma, ela se desprende, então, do mundo das ideias e fica preso no corpo. Ela, então, tem que se libertar do corpo para, então, contemplar as ideias que estão no mundo das ideias. A maior ideia é a ideia do sim e bem. Para nós, aqui, isso não é válido, inteiramente válido. Porque o corpo, para os gregos, é mau, a matéria é má. Prende a alma. Para nós cristãos, não. A gente não é maniqueu. O corpo é bom. O corpo é bom. O pecado original, então, e fragilizou, então, o corpo. Mas o corpo é bom. O corpo e a alma, os dois juntos, formam o homem. Não existe homem só a alma e homem só o corpo. O cristianismo, não. Santo Agostinho também não existe. É a união da alma e do corpo. E do espírito, né? Podemos dizer assim. A igreja bebe, então, muito aqui em Santo Agostinho. Porque compreende que o homem é a união de corpo, alma e espírito. Tudo aquilo que sois, corpo, alma e espírito, seja conservado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo deve ser conservado. É por isso que nós enterramos, então, o corpo. Nós devemos enterrar o corpo, porque ele vai ressuscitar, então, quando Cristo voltar, então, na sua glória. Ele vai ressuscitar o corpo e vai colocar a alma de novo no corpo. Não entendeu? Explico de novo. O corpo, ele não é mau, ele é bom para o cristianismo. Quando nós morremos, há separação do corpo e da alma. A alma vai para Deus e ele é julgado. No fim dos tempos, quando Cristo voltar em toda a sua glória e seu poder, ele vai, então, ressuscitar os nossos corpos, que estarão enterrados, ressuscitar, então, os nossos corpos e vai devolver os nossos corpos às nossas almas. Não tem matéria, é algo mistério. Por isso devemos enterrar os corpos. A igreja, então, deve ser enterrada também. Mesmo que for cremado, não pode ser jogado no mar, no jardim, porque o corpo, gente, ele tem uma dignidade infinita. Porque o corpo é criado em imagem e semelhança de Deus. Então, ele não pode ser violado, então, nas coisas do mundo. Ele não pode ser jogado no mar, em qualquer lugar. O corpo tem que ser enterrado. Por isso, a igreja, ela é muito cautelosa quanto à cremação do corpo. Não pode. Porque o corpo, ele tem uma dignidade divina, que foi criado para Deus. Pode se colocar nas igrejas também. Pode, mas com a autorização da igreja. Não, né? Mas é sempre essa concepção. O corpo tem uma dignidade especial.
Ele e a alma, né, foi criada em imagem e semelhança de Deus. Quando nós morremos, a alma vai para Deus, é julgada, o nosso corpo, sem vida, sem a alma, é enterrado. No fim dos tempos, Cristo, nossa vida volta, ressuscita esse corpo, colocando a alma. Como vai ser isso? Nós não sabemos. Não sabemos. Nós sabemos aquilo que a igreja sistematizou. O corpo tem dignidade. É um corpo glorioso, é um corpo do ressuscitado. É um corpo glorioso. Mais dois braços, né? Já está imaginando muita coisa, mas é um corpo glorioso. É o corpo do ressuscitado. É um corpo que, por exemplo... Não reconhece. Nada. A igreja não fala isso. Mas é um corpo assim que vai... Sabe o corpo de Cristo ressuscitado, que atravessa paredes, que não está mais no tempo? Esse é o corpo glorioso. Isto não vai estar mais sujeito a nenhuma opressão deste mundo. Opressão, doenças, a morte, né? Acabou. Para os gregos, isso é inconcebível, não. A alma, ela tem que sair deste corpo, que é mortal, ruim, ser jogado fora, e a alma vai contemplar a verdade eterna. Para nós, não. Por isso que o eu, pessoal, e para Santo Agostinho, o homem é a união do corpo e alma, tem uma dignidade especial. É uma união substancial, ele vai dizer, do corpo e alma, criada à imagem e semelhança de Deus. É imagem dele. Mas nesse corpo glorioso, seremos todos iguais? Não sabemos. Você vai ter o seu corpo. Esse mesmo corpo que você tem aqui, só que glorioso. Não sabemos como é o corpo glorioso, a não ser os relatos, então, da ressurreição de Cristo. A não ser também as aparições de Nossa Senhora, que é o corpo glorioso. Ela não sofreu a corrupção do pecado. O corpo dela não sofreu, então, a corrupção do mal. Ela dorme, mas o corpo é glorioso. Ela não morre como a morte, como nós vamos passar. Ela não vai passar por essa morte. Ela dorme, mas ela não vai experimentar, então, a corrupção da matéria. Nós vamos, pelo pecado. Quem não experimenta o pecado não passa, então, por esta ideia do pecado. O pecado corrompe o corpo. É por isso que a gente sofre, é por isso que a gente tem muita doença. Por causa do pecado. Por causa do pecado. E Nossa Senhora, quando ela aparece nas várias aparições, Lourdes, Fátima, ela está com uma fisionomia diferente. Ela pode aparecer ao índio, lá no México, com a cor mais amorenada. Ela pode aparecer no Oriente, com a cor, com os olhos mais puxadinhos. Em Fátima, ela parece mais branquinha, ou seja, uma mulher mais europeia. Em Lourdes, ela aparece como uma criança, uma menina, né? Assim, uma menina aparece mais criança, menina. É o corpo glorioso. Ele não está mais sujeito, então, ao tempo e ao espaço. Mas é a mesma pessoa. É um mistério. Então, aquela cena que se encontrar com João Paulo II, São Paulo... Não, porque a gente não foi criado para contemplar uns aos outros no céu. Vocês lembram daquela primeira parte ali de Santo Agostinho, que a alma foi criada para contemplar a verdade eterna, que é Deus. Então, a gente não vai ficar contemplando aí você aqui, nossa, só esse teu corpo glorioso, né? Não. Agora vamos contemplar Ele. Vamos reconhecer uns aos outros? A igreja não fala. Não fala. Fala que seremos gloriosos, quem for salvo também, né, gente? Vamos também ser muito assim, não, né? Quem for salvo vai contemplar Ele, então. Tem uma pregação do Padre Léo que ele fala assim, a gente vai saber distinguir Adão e Eva porque não tem um livro. Muitas questões, né? O mistério, tem alguma coisa que fala sobre quando a gente compra se lá vamos prosseguir. Então, a igreja não fala isso exatamente. Eu já ouvi alguns sermões, alguma coisa. Eu falo do seis do Ele falou? A igreja não tem uma doutrina. Não tem isso. Era uma participante que havia sofrido alguns abusos. Isso. E ele falou assim, quando ela fez, ela iria conhecer seus filhos. Certo? Uhum. Mas, por exemplo, olha, um exemplo, por exemplo, uma questão de bioética mais ou menos. Uma criança que morre no ventre da mãe sem o batismo, ela é salva? Depende da intenção do batismo.
Depende da dos pais, intenção. então. Isso. Teve a intenção de batizá-la? Teve. Então, ela tem a garantia do céu. Só entra no céu quem é batizado. Seja, então, o batismo que nós conhecemos, o sacramento, ou seja, a intenção de batizar. Ah, mas, Mateus, uma criancinha que morreu sem batizar, sem intenção de batismo, ela vai para o inferno? Batizando falou para a gente aqui um dia. Infelizmente, vai. Não, mas tem que você ver, igual, por exemplo, a igreja acredita. É escandaloso para os nossos ouvidos. Já é vida. Isso. Correto? Uhum. Então, se eu for uma bomba espontânea, isso já é vida, já é alma. Sim, isso. Já tem alma, corpo e espírito. Tudo. Mas é o mistério. É o mistério. É o mistério. Mas aí entra aquela. Então, que eu falei, a intenção do batismo. Eu tenho com a intenção de batizar esse meu filho que eu estou tendo? Estou gestando? Aí sim. Misericórdia divina, Se eu tiver Mateus. a minha fé, isso, aí sim. Aí sim. Se eu tiver a intenção de batizar, certo. É escandaloso a gente falar isso. Mas é a condição para você entrar no céu. Como uma cristã católica, Isso. na sua Eu gestação, tive a plena condição de batizar essa criança. às vezes, quando nasce, não deu Então, tempo de Deus- batizar, mas você tem a intenção. A intenção de batizar já vale. Você já tem a intenção de colocá-la como membro do corpo de Cristo. É difícil. Complicado ouvir isso, né, gente? Mas é verdade. Eu sou uma espontânea, eu quero isso aqui, bebê filho. É verdade. É escandaloso ouvir isso. Por isso que tem, então, a intenção do batismo de desejo, a intenção, o batismo de desejo tem tudo isso. Mas É igual. é isso. É escandaloso, mas é a questão fundamental para se entrar no céu, o batismo. Em Cristo Jesus. É escandaloso. Isso dá para manga, vamos voltar para o gostinho. Certo. Eu tirei aqui, ó. Vou deixar. Corpo, alma e espírito. Isto é o homem. Isso, ele já tem um número, né? 144 mil. Então, todo mundo já está condenado. Por favor, né, Não, eu gente? quero estar junto com esses 144 mil, é muita gente. Gente, alguma dúvida, então, sobre a antropologia, tanto Agostinho? Pessoa, união de corpo, alma e espírito. É união mesmo. O homem não é só o seu corpo, não é só a sua alma, não é só o espírito. Na verdade, hoje em dia, ninguém fala do espírito, né? Mas não, homem é corpo, alma e espírito. Tudo junto, tudo junto. Uma unidade substancial. Tudo junto. Hoje em dia, o homem é só o corpo, né? Posso pagar? O homem é só o corpo. Por isso que eu posso fazer com o corpo que eu quero, porque ele tem a dimensão do espírito, da alma, né? Escandalizou o batismo aí? Não, mas sabe o que eu acredito? Uhum. A mãe tem um poder muito grande. Por isso, é por isso que a igreja. Isso. Uma Por mãe isso. pode salvar a vida de um filho à beira Isso. de mesmo que ele tenha sido um pecador. Santa Mônica. Santa Mônica intercedeu. Eu creio nesse ponto. É. Isso. A intenção vale muito para a igreja. A intenção vale muito. É muito delicado. Não, mas. O Vaticano II, ele colocou assim, que o homem, ele é. A consciência do homem é o seu sacrário. O Vaticano II. Isso é muito perigoso. Isso aqui é o meu sacrário, é inviolável. Ah, então eu não posso pecar e dizer, não, minha consciência não é coisa de pecado. Eu posso matar uma pessoa, minha consciência não é coisa, porque aqui é inviolável. Isso aqui é o meu sacrário, e aqui não acusa pecado, então não é pecado. Tá? Eu matei, mas aqui não acusa pecado, então não é pecado para mim. Isso é o Vaticano II. Perigoso, infelizmente, relativizando e não tudo. Se o ser humano, a consciência do ser humano é seu sacrário,
se eu te mato aqui, se minha consciência é tranquila e não acusa pecado, para mim não é pecado. Então. Isso é muito difícil nessa parte de falar para as pessoas que têm importância da confissão. É. A gente conseguir justificar esse eu tenho muitos amigos que E aí? Um assassinato, por exemplo. Uhum. A pessoa foi ali, matou o outro, assim, e ele estava sem... Ele estava em pecado também, não teve feito uma confissão. Só Deus. Aí agora é a misericórdia de Deus. Falando de Deus, vamos com ele. Vamos. Quem é Deus? Aí sim. Agora. Tem Deus para Santo Agostinho. Não é Deus, então, para Santo Agostinho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Claro, óbvio. Meu Deus. Então, o Padre dizendo, meu Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós vimos, então, que a alma, ela aprende a verdade eterna. A alma aprende, então, essa verdade eterna e imutável. Essa verdade eterna e imutável, para Santo Agostinho, é Deus. Então, podemos colocar aqui, suprema verdade. Onde Jesus vai falar que ele é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para Santo Agostinho, Deus é a suprema verdade. Não existe outra verdade acima dele. Ele que é verdade. Ele que é a certeza. Ele é o ser necessário e imutável. Ele que existe desde toda a eternidade. Deus. Mas aqui é a alma, como a gente tinha aqui no primeiro tópico, é a alma que aprende, então, esta verdade. A alma, ela quer conhecer. A alma iluminada aprende, então, a suprema verdade que é Deus. Certinho? Tem um esquema de argumentação de Santo Agostinho que é interessante. Da exterioridade das coisas criadas para a interioridade do homem. Depois da verdade que está na alma para o princípio desta. Ou seja, o que quer dizer isso, meu Deus? Vamos traduzir. Eu vejo que, na realidade, tem as verdades. Quando eu olho para dentro de mim, eu percebo que também tem uma verdade. Na minha alma habita, então, uma verdade. E que se minha alma, ela aponta para a suprema verdade, vai dizer que esta verdade que está dentro de mim, essa verdade que me incomoda, que é a suprema verdade, Santo Agostinho vai dizer que a alma aponta para Deus e diz que Deus é a suprema verdade que está dentro de mim. Ou seja, eu vou das verdades exteriores, das coisas que estão aqui, para a suprema verdade que é Deus. Podemos dizer que é um grau de verdade? Pode, em certo sentido. Das coisas exteriores criadas para a suprema verdade que é incriada. Tudo que nós tocamos, vemos aqui, ouvimos, falamos, isso aqui é verdade, existe. Tudo que existe. Mas que tudo que existe é tudo contingente, precisa de algo para que tudo isso aqui possa um dia existir. Passou a existir. Se eu vou, então, dessas verdades que passou da não existência para a existência, para a minha alma que aponta para Deus, das verdades que foram criadas, em mim aponta uma verdade incriada que cria todas as coisas. Ele vai dizer que é Deus. Deus, então, que é a suprema verdade, cria, então, todas as coisas manifestas. Tudo. Tudo que é verdade, então, depende e vem, então, da suprema verdade, que é Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Nós sabemos disso. É a doutrina da igreja. Mas quando eu digo que Deus é o criador de todas as coisas e é a suprema verdade, todas as coisas participam, então, da verdade suprema que é Deus. Nós participamos da verdade suprema que é Deus. Porque nós fomos criados por Ele. E está aqui, então, a participação, então, de todas as coisas em Deus. Foi difícil de entender? Confuso. De novo. Todas as coisas que existem foram criadas. São verdades. Tudo que é verdade.
logo são de Deus. Por quê? Porque Deus é a suprema verdade que cria todas as coisas. É por participação. Nós participamos, então, deste ato de criação. Se Deus é a suprema verdade e cria, nós participamos dessa suprema verdade. Nós não somos a suprema verdade que é Deus, mas somos participantes da verdade, que é Deus. Então, todas as coisas são boas. Todas as coisas são boas. Tudo aqui é muito bom, porque Deus não cria algo mal. Mas essa bondade aqui exterior aponta para uma bondade suprema, que é Deus. Só Deus é a bondade suprema. Todas as coisas aqui são verdade? Existem. São verdadeiras, não é ilusão, como você pensava então, Platão. Não, são verdades mesmo. Mas essas verdades pequenas aqui apontam, então, para uma suprema verdade. E esta suprema verdade é Deus. Então, eu passo, então, das coisas exteriores para o meu interior. E no meu interior aponta, então, uma suprema verdade que é Deus. Porque a alma, ela é iluminada pela fé. E a alma iluminada pela fé, ela contempla a suprema verdade que é Deus. Deu para compreender? Uma descrição que tudo no exterior, toda a verdade, é bom. É bom. Sim, sim. No caso, a maldade não se vem do livre-arbítrio. Exatamente. E Deus não nos cria mal. Nós não somos maus, por natureza. O que acontece, então? Que o Santo Agostinho vai ver isso e vai perceber que existe um problema aqui. Existe um problema, é o pecado. Mas o que aconteceu, então? Tudo que existe, que é criado por Deus, é bom. Santo Agostinho, é bom. Tudo é bom. Deus dota, então, o ser humano do livre-arbítrio. Ele tem a possibilidade de escolher. De escolher as coisas boas, as verdades aqui, e de escolher, então, a suprema verdade que é Deus. Quando o mal é gerado, então, na realidade, não por um ato criativo de Deus não cria o mal. O mal, ele é gerado, ele não é criado, ele é gerado, então, quando eu não escolho a Deus, e escolho a criatura no lugar de Deus. Aí que a maldade, ela começa, então, a se proliferar. Ela não vem de Deus. Ela vem, então, da minha má escolha. A maldade, então, não é substância criada por Deus. A maldade, então, é o meu mau uso do livre-arbítrio. Da suprema verdade. Por exemplo, eu escolho, então, o dinheiro, que é bom. Nos ajuda a manter a nossa família. Mas se eu coloco, então, esta pequena verdade no lugar da própria verdade, que é Deus, e coloco Deus de lado, eu estou escolhendo a pequena verdade como minha verdade absoluta e deixo a verdade suprema, que é Deus, de lado. Aqui gera, então, a maldade. A maldade não é, então, algo criado. Ela é exatamente isso, é uma corrupção do bem. Por causa da minha má escolha. Eu não escolho a Deus, eu escolho as coisas do mundo. O pecado é isso. Eu escolhi não a Deus. Não seguir a Deus, mas escolher as coisas do mundo. A gente vai ver isso, é um tópico, a maldade. A maldade, ela não é criada, porque se Deus cria o mal, automaticamente, ele seria o quê? Mal. Então, Santo Agostinho vai dizer, não, tudo que Deus cria é muito bom. Toda a natureza é muito boa. Mas como surge, então, a maldade do nosso meio? Quando eu não escolho o Criador e escolho, então, as verdades parciais do mundo. Faz com que eu possa errar, e a maldade, então, é gerada no nosso meio. É não escolher Deus e dizer não a Deus e dizer sim às coisas do mundo. É exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Esse é o pecado original de Adão e Eva. Eles não escolhem obedecer a Deus. O que eles escolhem? Meu fruto. É bom? É verdade parcial. Mas não é verdade plena, que é obedecer a Deus. Quando eu vou contra a vontade de Deus, o mal é gerado no nosso meio. Isso, então, é o mal. É a privação do bem. Eu não contemplo mais o bem. Porque minha vontade, ela não está mais para o sumo bem. A minha vontade, agora, ela está voltada para as coisas do mundo, que são bens, mas não é o sumo bem. O sumo bem é sempre Deus e a sua vontade. Quando a minha vontade não está com Ele, eu posso errar. E erro. Porque minha vontade agora ela é cega e vai escolher as coisas do mundo. E as coisas do mundo, se não for bem elaboradas, bem compreendidas, ela nos leva ao erro.
Aqui está o pecado. É não escolha de Deus, é escolha de fazer o mal. Carinha. É escolha de fazer o mal. Mas o mal é isso mesmo. Não, Deus não cria o mal. O mal vem, então, da má utilização do livre-arbítrio. É uma... Não é a carne. Claro que aí, alguns ascetas católicos vai dizer que devemos corrigir, então, o corpo para, então, vencer a maldade que está no nosso corpo. A educação do corpo é válida para nós cristãos. Nós, na sexta-feira, a gente não come carne. Nós estamos educando, então, o nosso corpo. Para então, educado, não cair no erro. Aí tá as pessoas ascéticas, né? O Santo Antão da vida, que vai para o deserto para santificar o corpo. Ele está corrompido pelo pecado original, pelo seu pecado pessoal. Corrigindo o corpo, eu alcanço Deus também. É sempre a correção, é sempre a correção. Não que o corpo seja mau. O corpo é bom, foi criado por Deus. Mas o pecado, ele corrompe a matéria. Ele corrompe a nossa amizade com Deus. Ele nos tira de Deus. A filosofia não fala, mas a teologia fala. É o diabo que sempre nos sussurra no coração. Não escolha Deus. Não escolha Deus. Deixa o Deus de lado. Escolhe um bem menor. A maldade? Não. Então, o que acontece? Acabou aqui. O pecado vem, então, desta minha escolha. Eu escolho livremente pecar. Não é que quando Deus me criou e colocou o pecador de lado e colocou em você já. Não. Não pode ser assim. A gente cai no erro do maniqueísmo. Deus dá o livre-arbítrio, mas quando eu não consigo, eu não escolho Deus, que é a suprema verdade, eu escolho, então, o mal que está na realidade. Ou seja, eu escolho o mal que está aí. Eu escolho, então, as coisas pequenas. Aí gera o mal. Porque eu não escolho Deus. Eu escolho não fazer a vontade de Deus. Eu escolho as coisas do mundo, as pequenas coisas, que não me levam para Deus. Me levam, então, para se afundar, então, na lama, né? Santo Agostinho vai dizer muito isso. Ele viveu na lama. Ele não sabia que Deus era a suprema verdade. Mas sempre vivia no pecado, no libertinagem, tudo. Isso, uma reviravolta. Na próxima aula a gente continua, então. Tá bom? É muito bom.